Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, às 21 horas. E agora também teremos a reapresentação desse programa, também pela Rádio Esotérica FM, pelas manhãs, às 9 da manhã, a representação do programa Lux Esotérica. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual. A Levir, esse portal da espiritualidade que está aberto na internet com mais de 3 milhões de visitas há 16 anos no ar, ouvintes, e desde o ano de 2005 já transmitimos mais de 800 mil conferências dentro do acervo de cerca de 700 arquivos de áudio e de vídeo que estão disponíveis na Levir. É com muita satisfação que nós temos levado esse trabalho para vocês, e no dia de hoje está se iniciando mais uma sequência de programas aqui. Nós estaremos abordando com vocês aqui os temas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, este grande teósofo que viveu no século XX, é considerado o maior ocultista do século XX, ele que faleceu no ano de 1934 e que deixou uma série de livros realmente extraordinários para o nosso estudo. Ele que foi um grande discípulo do mestre Kutumi, o grande Chohan do segundo raio da grande fraternidade branca, e isto é um fato inegável, pois há uma das cartas dos mestres de sabedoria que estão lá em exposição no Museu Britânico de Londres, onde de seu próprio punho o mestre Kutumi aceita Leadbeater como seu Shela, e inclusive no mesmo dia em que esta carta foi enviada, uma segunda carta foi enviada para Charles Leadbeater para que ele, dando instruções para que ele fosse para a Índia viver a sua vida realmente de teósofo. Ele que foi sacerdote da igreja anglicana, mas que acabou abandonando esse sacerdócio e inicialmente começou a pesquisar o espiritismo e finalmente encontrou Madame Blavatsky, a Loja de Londres, e Sinnett e tantos outros grandes teósofos, e paulatinamente foi se transformando em teosofista e finalmente em teósofo, pois teósofo é aquele que vive realmente os princípios da teosofia, esta grande doutrina que os mestres de sabedoria propugnam por meio de grandes discípulos. E Leadbeater, depois de se transferir para o Oriente, morando na Índia, morando em outros países da Ásia, ele teve a grande oportunidade de ter um treinamento prático que lhe foi dado pelo mestre Kutumi, que fez com que ele despertasse a sua clarividência. E a partir daí, Leadbeater se transformou realmente nesse que eu disse que realmente foi o maior ocultista do século XX, pois com a sua clarividência e o seu espírito inglês, seu espírito científico de registrar os fatos, ele confirmou aquilo que Madame Blavatsky escreveu em A Doutrina Secreta, de que a teosofia tem sido provada, comprovada e retificada ao longo de séculos, de milênios, por uma série muito grande de videntes e de clarividentes. E Leadbeater também acrescentou mais um capítulo nessa longa série de místicos, de espiritualistas, com poderes para verificar exatamente
as realidades ocultas. E nesse livro, que foi lançado há alguns anos atrás pela editora Pensamento, mas que se encontra nesse momento esgotado, nós selecionamos porque ele trata realmente de um assunto que é de interesse geral de todos os espiritualistas, mas dos esoteristas e ocultistas muito especialmente. Mas podemos dizer, e com muita certeza, que é um assunto que importa a todos os seres humanos, que é a questão da morte, o que acontece após a morte, e é esta a grande contribuição que Leadbeater faz através desse seu livro. Pois aquilo que nós temos falado aqui durante tantos e tantos programas, ouvintes, Leadbeater expande com as suas pesquisas. Na verdade, a morte não é um fim, a morte não é o término, mas sim, na nossa cabeça de espiritualistas, de ocultistas, de esoteristas, de teósofos, teosofistas, espíritas, rosacruzes, maçons, de tantas denominações diferentes, ouvintes, de tantas tradições. Na nossa cabeça, ouvintes, morte não deve significar o término, o fim, mas sim, morte significa transformação. É a mudança da vida para um outro estágio. Pois se aquilo que a ciência, que é a verdadeira religião da atualidade, tem dito, tem asseverado com tanta certeza de que nesse universo em que nós estamos, a energia não pode ser criada, a energia só pode ser transformada. Então existe um todo de energia, de força nesse nosso universo, e tudo que nós fazemos é converter essa energia total em outras coisas, dispersando ou concentrando a energia. Então, se as nossas vidas, ouvintes, que é uma manifestação dessa energia, uma manifestação dessa força, e a nossa consciência inclusa, se nós estamos inclusos nesse rol de forças e de consciências que atuam no universo, como que nós poderíamos sustentar que a nossa vida viria a ter um fim, um desaparecimento? E não é o fato, ouvintes, dos mortos desaparecerem das nossas vidas e desaparecerem das nossas vistas, mesmo que nós enxerguemos um corpo de um cadáver, de uma pessoa morta, e sentirmos, quando é um parente, quando é uma pessoa próxima, um profundo pesar, uma profunda tristeza, pois daqueles lábios que um dia se comunicaram conosco, daqueles olhos que nos fitaram tão firmemente, ali já não há mais movimento, daquela boca já não sai mais som, e o corpo jaz inerte. Muitas vezes, de uma maneira muito triste, nós enxergamos pela última vez os nossos parentes queridos, nossos amigos, dentro de um caixão, decorado com flores, em volta deles guirlandas e corbelhas de flores, com pessoas à volta trajando luto, entristecidas porque naquele corpo já não há mais vida, já não há mais ali a função que nos era tão bem conhecida. E se nós realmente não estivermos preparados, não tivermos estudado, não estivermos conscientes do que é essa transformação, ouvintes, a morte do corpo físico, na verdade, é uma transformação da energia. E ela não pode se perder, não pode ser destruída. Então a consciência, ouvintes, tem que passar para um outro nível. Ela tem que se conservar. É a segunda lei da termodinâmica,
que nos informa isso, ouvintes. A energia se conserva, ela passa, se transforma em outro nível. E é isso que vai defender Leadbeater aqui nesse livro e com as suas investigações. Um livro que tem 3 partes, né? E a primeira parte é uma introdução que tem 6 capítulos. A primeira parte é chamada Introito ou Introdução. A segunda parte, que vai do 7º capítulo até o 14º, é chamada Os Fatos da Vida Após a Morte. E a terceira parte desse livro, na verdade o livro tem 4 partes, não 3 partes. A terceira parte trata das provas de aparições, vai do 15º até o 27º capítulo. E a quarta parte fala do espiritismo e das investigações psíquicas, indo do 28º até o 36º capítulo. Então nós teremos à nossa frente, ouvintes, esses 36 capítulos do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. E antes de entrar no livro, no texto do livro há um pequeno poema composto por Sir Edwin Arnold, que nos diz o seguinte: nunca o espírito nasceu, nem cessará de ser, jamais deixou de existir. Sonhos são o começo e o fim. Sempiternamente permanece o espírito, inascível, imortal e imutável. Em nada o afeta a morte, embora pereça morta a sua morada. E esse pequeno poema é realmente muito significativo dentro desse pequeno preâmbulo que nós estamos fazendo com vocês, para já entrarmos aqui no primeiro capítulo do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, que nós vamos ler e comentar aqui com vocês. Então se inicia o primeiro capítulo com as seguintes palavras de Charles Webster Leadbeater, e falando já de cara sobre algumas concepções errôneas sobre a morte. A morte é um assunto que não deixa de oferecer interesse a todo mundo, já que a única certeza absoluta na vida do homem é que um dia ou outro ele há de morrer, conforme nos ensina a própria morte, ao arrebatar-nos os seres que nos são caros. Mas, não obstante o universal interesse dessa questão, talvez não haja outra em que sejam tantos e tão graves os erros do comum das pessoas. É impossível calcular a enorme quantidade de tristezas, terrores e misérias completamente inúteis que o gênero humano tem sofrido por uma ignorância supersticiosa do concernente a esta importante matéria. Sobre esse particular, há entre nós um acúmulo de falsas e absurdas crenças que tem causado indizíveis males no passado e está causando imensos sofrimentos no presente, e cuja eliminação seria um dos maiores benefícios que se poderiam prestar à humanidade. E com certeza a grande contribuição de Leadbeater e de outros escritores nesse assunto, ouvintes, sobre a vida após a morte, é trazer praticamente pela primeira vez na história da humanidade uma exposição pública sobre os conhecimentos que sempre existiram nas sociedades secretas, nas sociedades ocultas, a respeito dessa vida após a morte. Nesses próximos programas, vocês vão ver
a quantidade de informações capazes de nos dar uma perspectiva de que realmente, ouvintes, a morte é, perante os nossos sentidos, apenas uma grande ilusão. Pois a vida não termina, a vida continua, o que termina realmente é a função do corpo físico, mas a consciência humana, ela tem a sua existência para além da morte. Então, é muito importante se estudar esse assunto a partir dessa primeira exposição pública que foi feita por grandes escritores desses assuntos. E continua Leadbeater. Esses benefícios são proporcionados pelos ensinamentos teosóficos àqueles que, como consequência de seus estudos filosóficos em vidas passadas, são capazes de compreendê-los no presente. Tais ensinamentos desvanecem todo erro e muita tristeza que só é acompanhar a ideia da morte e capacitam-nos a considerá-la em suas verdadeiras proporções e a saber o lugar que ela ocupa no plano da evolução. Examinemos um por um os mais graves erros que sobre a morte predominam e procuremos provar sua falácia. Alguns têm caráter de erros religiosos provenientes da adulteração do primitivo cristianismo nas igrejas atuais, como com perda de grande parte de sua vitalidade e valor. No entanto, deixaremos para mais tarde o exame dos erros religiosos acerca da morte e estudaremos primeiro algumas das mais conhecidas superstições populares sobre tão magno assunto. As pessoas tendem a pensar que, afinal, pouco importa que um homem tenha ideias errôneas sobre a morte, pois, dizem, quando ele morrer, comprovará por si mesmo os fatos e compreenderá o engano em que ele elaborara. Semelhante raciocínio é duplamente incompleto, pois, de certo modo, não pensa no espantoso horror à morte causado pela ignorância que entristece a vida de muitos, nem na desnecessária tristeza que aflige os sobreviventes quando alguém morre. Por outro lado, acontece que frequentemente o homem não é capaz de compreender seu erro imediatamente após a sua morte, e isso lhe acarreta muitos transtornos. Ou seja, por que, ouvintes, estudar esse tema? Há realmente grandes benefícios nesse estudo. E, obviamente, que se essas informações são verdadeiras e nós estamos oferecendo esse estudo aos nossos ouvintes, aos nossos queridos amigos da Levir, nossos associados, simpatizantes, não como um dogma, não como uma verdade absoluta a ser aceita sem nenhuma discussão, mas sim como ideias que, se fizerem sentido para vocês, ouvintes, vocês podem passar a tê-las em mente e procurarem compará-las com outras que vocês tenham e finalmente vocês então conformarem a sua própria filosofia de vida e a sua compreensão da vida, e aqui também sobre a sua continuidade nisso que nós chamamos de morte. Então, aqueles que acham que esse assunto não deve ser tratado, Leadbeater nos fala aqui que esses que têm esse pensamento não consideram realmente o sofrimento das pessoas que diariamente nós temos na mídia e na nossa vida particular, as mortes que acontecem, o tremendo sofrimento psíquico das pessoas que ficam abismadas a pensar aonde vão parar as almas dessas pessoas que morreram. E algumas imaginam até que elas simplesmente desapareceram, nunca mais aparecerão,
e que foram perdidas para sempre, deletadas como se fossem um arquivo aqui dos nossos computadores que a gente dá um clique e nunca mais a gente vê aquele arquivo. E há outras que imaginam que as pessoas podem estar indo para o inferno, ou que podem estar indo para o céu, para o purgatório, ou sabe-se lá para onde, e isso também traz medo, traz terror para as pessoas. Mas há principalmente o que o Leadbeater menciona aqui, a ignorância, o medo, o terror, o pavor de cada um de nós, ouvintes, que cada um de nós vai passar por esse portal da morte. E se nós chegarmos nesse portal ignorantes do que seja a morte, nós então pagaremos o preço dessa ignorância, porque nós poderemos estar diante dessa porta sem nenhuma informação e, como muitas vezes acontece na nossa vida, a desinformação causa mais sofrimento do que o próprio processo que pode acontecer. Então, a importância do estudo prévio, considerar essas questões, é porque vai nos preparar, ouvintes, para essa grande viagem. A morte é, na verdade, a transformação, o fio condutor que vai nos levar de volta até a nossa natureza espiritual. Então nós precisamos, ouvintes, estar preparados para esta viagem e não desprovidos de elementos, de informações, de ferramentas que nos permitam compreender o que vem a ser esse processo. Então, a primeira das superstições aqui que o Leadbeater trata é aquela famosa pergunta: termina tudo com a morte? E Leadbeater explana aqui a esse respeito. O primeiro erro e o mais fatal sobre a morte é a crença de que com ela tudo termina e nada sobrevive. Há muito se afigura que esta forma grosseira de materialismo já tenha desaparecido depois de ter infeccionado as mentes humanas durante a primeira metade do século passado, no caso, o século XIX. Porém, embora desejássemos que assim fosse, aos mais atentos observadores de nossa época, parece não ser real. Felizmente, é verdade que a nociva erva do materialismo não viceja hoje nas classes cultas com o mesmo vigor de outrora. Porém, os homens de hoje, cuja opinião merece ser acatada, aprenderam algo melhor que isso. Mas não só há no mundo muita ignorância simplória, como também uma falsa sabedoria que, por ter apanhado aqui e ali alguns chavões científicos, se presumem possuidores de toda a verdade dos séculos. Entre os infelizes que padecem dessa variedade de escravidão mental, há ainda muito do mais bárbaro materialismo. E Leadbeater continua comentando sobre essa questão de se termina tudo com a morte. Certamente podemos esperar que semelhante sofrimento vá desaparecendo, porém dificilmente haverá outra modalidade de psicose que com menos estrépito, porém com mais insídia, invada o entendimento. Milhares de homens que nominalmente professam determinada religião e repeliriam indignados os ditames materialistas, vivem na prática precisamente como se este mundo fosse o único objeto de seus pensamentos. E, embora às vezes empreguem palavras e frases que denotem a existência de outro mundo, não nos parece que isto influi em nada na sua conduta. Esse materialismo prático, embora menos estúpido e menos nocivo do que o outro, lhes produz, no entanto, os mesmos resultados depois da morte. Outro erro, ainda mais esparso,
considera a morte como uma imersão no desconhecido, pois, segundo os que isto afirmam, não há nada mais incerto e duvidoso do que o estado do homem ao deixar o mundo físico. Mesmo que muitas seitas religiosas deem informes sumamente preciosos da situação do homem depois da morte, a imensa maioria dos seus fiéis não crê no que se lhes diz, ou pelo menos fala e age como se não acreditasse. Verdadeiramente, a descrição que as seitas dão é tão inexata que não sabemos se produziriam maior bem do que mal se todos as aceitassem. Então aí é a primeira das posturas realmente complicadas em relação à morte, daqueles que creem que a morte é o fim de tudo, e essas variedades de pessoas que creem que alguma coisa sobrevive, mas agem aqui nesse mundo como se realmente o homem fosse desaparecer de todo. Porque nós podemos perguntar, ouvintes, se nós realmente tivéssemos certeza que a morte seria o fim de tudo, de que não há uma vida além da morte, e que da morte ou do mundo do outro lado do pano da cortina desse teatro da vida, que lá não existisse nada e que de lá não viéssemos para cá nesse mundo, o que nos impediria, ouvintes, de sermos totalmente crápulas, totalmente imorais e vivermos uma vida de completa devassidão e totalmente em desacordo com os preceitos da moral, da ética, desrespeitando as leis, desrespeitando os nossos semelhantes e desrespeitando finalmente a nós mesmos. O que nos impede, ouvintes, o que impede eu e você aí, ouvinte, de sermos realmente aqueles monstros que a ficção científica nos mostram aí nas fantasias do cinema, da televisão ou da literatura? O que impede, ouvintes, é um conhecimento inato que está dentro do nosso ser, de que o mundo tem um processo de causação, de causa e efeito, que para cada causa, ouvintes, haverá um efeito. E se nós fizermos alguma coisa no mundo, isso que nós fizermos retornará para nós. E não vai ser a morte, ouvintes, o desaparecimento do nosso corpo, que vai impedir que isso retorne, ouvintes. A nossa alma que está aqui dentro de nós sabe disso. E a cada instante, ouvintes, da nossa vida, quando nós fazemos a mínima coisa errada, uma vozinha lá dentro de nós acusa, apita, toca a sirene e nos diz, às vezes com um barulho ensurdecedor, pode ser até uma pequena agulha que nós estamos levando ali de um local que não nos pertence para outro, mas aquela vozinha lá dentro diz: você está errando, você está pecando, você está cometendo um crime, você está fazendo uma coisa errada. E isso nas menores coisas. Nas maiores, então, a grande luta, ouvintes, entre a razão e essa voz interna. Muitas vezes nós tentamos mentir para nós mesmos, mas a nossa alma sabe o que é certo. Então a nossa alma nos diz que além desse portal da morte há alguma coisa. Então não se sustenta, ouvintes, essa opinião de que a morte é o fim de tudo. Mas nós vamos fazer uma pausa agora, ouvintes, para fazermos aquele intervalinho e deixar aquele convite conto mais com vocês para virem nos apoiar, ouvintes, porque nós precisamos do seu apoio para manter esta programação ao vivo no ar, ou também para manter lá os arquivos da Levir. São mais de 700 conferências, são milhares e milhares de horas de trabalho, ouvintes, que se acumularam nesses últimos 16 anos para
que tudo esteja lá gratuitamente para quem está pesquisando na internet. São diversos servidores no Brasil e no exterior que são mantidos dioturnamente para o acesso de todos aqueles que buscam. E se você quiser realmente retornar um pouco dessa energia que você recebe aqui no nosso programa da Levir, por favor, ouvintes, se associem e nos ajudem a manter realmente esse sonho, esse grande ideal no ar, para que a gente continue, inclusive, ampliando todo esse trabalho. Vamos ao intervalinho e retornaremos já. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que vai nos trazer aqui na sequência da nossa programação os temas do livro de Charles Webster Leadbeater, O que há além da morte. É o livro que nós selecionamos aqui para nós estudarmos sobre esse assunto que realmente interessa a todos os espiritualistas, a todos os religiosos e realmente o ser humano que não se preocupa com esse assunto. Normalmente os mais jovens, né, que estão na flor da idade, na flor da energia, não se preocupam com a morte. E mesmo esses ficam, às vezes, estatelados quando são confrontados aí com as duras realidades do desaparecimento de uma pessoa. E o que nós temos sustentado aqui junto a vocês, ouvintes, é que a morte não é o fim. A morte é uma transformação,
é a passagem da consciência que estava fixada no plano físico para os planos espirituais, e ao longo desse livro que nós vamos aqui, capítulo a capítulo, ler aqui e comentar para vocês os seus pontos, vai ficar realmente muito claro realmente que a consciência humana continua existindo nos outros planos e tem uma vida inclusive mais ampla do que essa que nós temos aqui na matéria. Infelizmente, só os materialistas, que nós já aqui confrontamos o seu raciocínio, que sustentam que a vida termina ali dentro do caixão, a 7 palmos debaixo da terra. E como nós terminamos o primeiro bloco, o que impede essas pessoas de não estarem aí no mundo cometendo os maiores desatinos? Na verdade, são só as almas jovens, as almas humanas inexperientes que cometem os crimes contra a vida, os crimes contra o universo, ouvintes, contra o ser humano, e os crimes inclusive contra si mesmo, que realmente trazem consequências malignas. Mas vamos continuar aqui a exposição do Leadbeater sobre as ideias errôneas com relação à morte. E ele aqui traz alguma coisa que muitos me perguntam, mas que vem em boa hora aqui, essa exposição do Leadbeater sobre os problemas do ensinamento católico, né? Já que nós estamos aqui no Ocidente e a cultura judaico-cristã e a religião católica predomina em todo o mundo, e quando não se é católico, se é protestante ou se é espírita, mas há sempre um matiz cristão. Então o cristianismo tem que ser considerado também, as suas ideias com relação à morte. E o Leadbeater nos diz aqui a esse respeito: entre as diversas asserções religiosas do mundo ocidental, a grande Igreja Católica e também a Igreja Anglicana da Inglaterra, que Leadbeater inclusive foi sacerdote dessa igreja, elas são as únicas cujos ensinamentos sobre as condições da vida após a morte, mesmo que embora velados sobre um materialismo e simbolismo mal entendido e materializado, são elas que facilitam a compreensão do estado em que, ao morrer, deve encontrar-se o homem. No entanto, ainda neste caso, de um lado a verdade fica sinistramente obscurecida pela blasfema doutrina dos tormentos eternos, e de outro, menosprezada de muito da sua dignidade pelo ridículo sistema das chamadas indulgências. Em linhas gerais, a doutrina católica sobre os estados post-mortem ensina que os pecadores impenitentes vão diretamente para o inferno e os grandes santos diretamente para o céu, como, por exemplo, a Virgem Maria em sua Assunção. Mas a generalidade dos mortais que em vida observaram conduta regular necessita, segundo a doutrina do ensinamento católico, elas necessitam purificar-se das faltas e imperfeições que lhes impede gozarem desde logo a presença de Deus no céu. E essa tal purificação se faz numa condição intermediária chamada purgatório, onde seriam eliminadas as culpas depois de um relativo, embora penoso processo, em cujo final, limpa já a alma pelo sofrimento, estaria então capacitada para gozar da glória eterna. E desde logo notarão os estudantes de teosofia que a doutrina exposta corresponde muito estreitamente com a verdade dos fatos, quando se conhece realmente o que
acontece com a vida após a morte. Essa divisão que a igreja faz, né? Do inferno, do purgatório e do céu, né? E Liebiter diz: chega um período da evolução, não de milhões de anos, em que o homem obstinado contra seu aperfeiçoamento mergulha não no inferno eterno forjado pela delirante fantasia de um monstro de crueldade humana, não é? O diabo, porém em condições suspensivas de toda a espiritualidade, até que nos começos de um futuro plano de evolução encontre conjunturas de progresso adequadas à sua débil capacidade. Isso inclusive foi abordado ontem lá na Loja Teosófica São Paulo, na palestra do nosso querido irmão Osmir Clemente, que falou sobre o juízo final e a oitava esfera. Porque realmente, ouvintes, já tendo quase que como certo que a maioria da minha audiência aqui são de pessoas que creem não só na vida após a morte, mas também na reencarnação, mas o ocultismo, a teosofia nos ensina que há momentos na história desse planeta em que a presença conjuntamente de almas jovens e muito ignorantes, juntamente com almas já um pouco mais aperfeiçoadas e outras até bastante avançadas, esse convívio em determinado momento não é mais possível. E o irmão Osmir falou ontem, e nós vamos disponibilizar essa palestra nas próximas horas lá no acervo da Loja Teosófica São Paulo. Há momentos de grande separação das almas dentro desse planeta, e são esses momentos que são chamados os momentos de juízo final. E o juízo final não é apenas um terrível juízo final, mas há momentos de separação, juízos finais de caráter, inclusive racial, dentro de uma civilização, dentro de uma ronda, dentro de uma cadeia e dentro até de um próprio sistema de mundos onde nós estamos evoluindo. E os irmãos que queiram saber mais a respeito têm que estudar aí os 50 programas aí que nós fizemos sobre o sistema solar. Então, a doutrina do inferno, ouvintes, e mesmo que nós não quiséssemos aceitá-la, né, mas o fato é que há realmente uma certa condenação, não eterna, mas uma condenação por um certo período, pois essas almas jovens ou almas ignorantes, almas perdulárias, elas são separadas realmente da vida desse planeta ou de uma civilização, porque comparando com uma escola, elas são almas que estão atrasando o seu progresso e precisam ser separadas daquelas almas que estão avançando mais rapidamente. Então essa danação, se nós tirarmos aquela característica diabólica, né, que tanto o imaginário das pessoas coloca, realmente há um processo de suspensão. E o Liebiter justamente compara isso aqui dizendo: é a mesma situação do aluno desaplicado e preguiçoso que não se iguala em aproveitamento aos seus colegas de classe e tem que aguardar outro período, né, outro curso para repetir os estudos que não pôde aprender. Sua passagem mais uma vez pelas mesmas aulas, né, pelo mesmo ano letivo, o mesmo caminho o capacita para vencer as dificuldades que outrora o fizeram tropeçar e cair. Então, deste modo, a misericordiosa verdade da suspensão das almas substitui a horrível mentira da condenação eterna. Realmente não existe condenação eterna, mas há realmente
no universo em que nós estamos, nesse nosso sistema solar, essas grandes separações das almas. Por outro lado, as almas muito evoluídas que durante a vida terrena dominaram sua natureza inferior pela completa subjugação de seus desejos e paixões, atravessam tão rapidamente o mundo astral que, ao recobrar a consciência, veem ante si a indescritível glória e felicidade do mundo celeste. Ou seja, não existe exatamente um inferno e não existe exatamente um mundo idílico que seja o céu, mas há duas condições que se assemelham muito a isso. Ou seja, a suspensão, a repetência das almas dentro do curso da evolução se assemelha realmente muito ao inferno. E o mundo mental superior, chamado muitas vezes pelos hindus de Devakan, né? O mundo celestial do plano mental abstrato, quando as pessoas realmente que se autodominam, que têm virtudes muito grandes, a sua morte passa pelo chamado plano astral, que é exatamente o ponto que dentro da doutrina católica é chamada de purgatório, passam por ali tão rapidamente que já acordam diretamente no chamado céu, que nada mais é do que o conjunto de ideias, o conjunto de vibrações da sua mente superior. Mas nem tanto o inferno, ouvintes, as almas que se perdem na evolução, nem tanto aquelas pessoas que já acordam no plano mental superior, é a maior parte das almas que morrem, que se desencarnam. E, na verdade, o que mais acontece, ouvintes, é a passagem pelo chamado purgatório, que nada mais é do que o plano astral, né? O plano imediatamente acima do nosso plano físico. É exatamente para esse plano astral que a nossa consciência vai se transferir quando nós passarmos dessa para melhor. E o Leadbeater, a esse respeito, né, nos diz aqui, e antes disso ele fala ainda sobre a problemática. Mas o homem vulgar não consegue de modo algum reprimir todos os seus desejos e paixões antes da morte, e portanto encontra-se no plano astral com o vigoroso corpo de desejos que ele mesmo formou durante a sua vida terrena, e que lhe servirá de invólucro até que se desintegre pela extinção dos desejos que o alimentavam e vivificavam. Esse processo se assemelha ao sofrimento, simbolizado com bastante propriedade pelo fogo do purgatório, né? Ou seja, a tendência da maior parte das pessoas, ouvintes, cheias ainda de paixões, de apegos, de vícios, é passar por esses momentos que podem ir de alguns dias, algumas semanas, até vários e vários anos, até algumas décadas em alguns casos, no plano astral, também chamado pela doutrina católica de purgatório. Então, com relação ao purgatório, a verdade relativa ao purgatório, o Leadbeater nos diz: o tão repetido exemplo do bêbado demonstra claramente, embora num caso extremo, como se desenvolve o processo então da purificação dos desejos por meio do purgatório. É sabido com quanta força se apodera do bêbado a paixão pela sua querida bebida, até o ponto de embotar-lhe o sentimento da própria dignidade e o amor à família, que deixa na miséria depois de empenhar a própria roupa para satisfazer seu abominável apetite. Ao morrer, este homem não muda por isso, só porque ele perdeu o corpo físico, né? Então não muda a sua condição, mas as horríveis ânsias de beber são então mais poderosas do que nunca, porque as vibrações do desejo já não põem em movimento a pesada matéria física, que já não existe mais,
E aí vale lembrar que no plano astral, ouvintes, aonde nós estaremos depois da morte, os sentimentos, as emoções são 100 vezes mais poderosas do que nós sentimos aqui com o corpo físico. O corpo físico, na verdade, abafa as nossas emoções, nós não sentimos o verdadeiro poder que elas têm. Mas, quando nós não estivermos mais no corpo, cada emoção, cada desejo, cada vício, cada apego que nós tivermos, ouvintes, vai nos assaltar, vai nos afligir com 100 vezes mais força do que nós sentimos hoje em dia. E olha que nós já sentimos um bocado. Vocês imaginem então a situação aqui do bêbado que está descrevendo o Leadbeater. Como então não dispõe então o bêbado, né, mais do corpo carnal para satisfazer seus apetites, ficam os seus desejos sempre vivos e sem o alívio que a satisfação desses desejos poderiam lhe dar, pois ele quer bebida, quer comida, quer sexo, quer drogas, quer apego à matéria, qualquer pessoas, a situações, e isso já não é mais possível porque a pessoa não está mais no plano físico. Não é possível mais beber alguma coisa física, não é possível beber alguma coisa física, comê-la, ou manter relações sexuais, ou consumir drogas, ou controlar as coisas, as pessoas. Então a pessoa se consome nesses desejos que não podem mais ser satisfeitos sem o corpo. Então, facilmente se compreende que há nesse caso elementos suficientes para dar realidade à ideia do purgatório e que nada tem de incongruente o simbolismo então que se lhe dá do fogo purificador. No entanto, felizmente, trata-se do purgatório e não do inútil e absurdo inferno de tormentos eternos, em que se compraz a cruel malignidade do irresponsável déspota entronizado pela teologia ortodoxa. Ou seja, que o rei do inferno seria então o diabo, né? O diabo realmente não existe, minha gente. O que existe é, infelizmente, a ignorância humana, esse ser humano que é tão complexo, que vem sem manual de instruções, e nós vamos tentando viver sem o manual, e se nós tivéssemos o manual, provavelmente nós não o leríamos, né? Faríamos do mesmo jeito que a gente está fazendo. Então, o único processo eficaz e, portanto, necessário e, ao mesmo tempo, misericordioso para eliminar os maus desejos e as paixões é passar, então, pelo purgatório, ouvintes. São os anos que nós vivemos depois da morte no plano astral. Por terrível que seja o sofrimento, vai se extinguindo pouco a pouco o desejo. E então pode o homem passar a uma vida superior no mundo, além do astral, que é o mental, ou o Devakan, o mundo celestial. A extinção de um desejo pelo sofrimento livra o homem desse desejo para sempre, não precisando voltar com a mesma carga na encarnação seguinte, a menos que se obstine em repetir esta experiência. O desejo foi morto, porém, resta-lhe ainda a fraqueza de caráter que o fez escravo. Na próxima vida nascerá com um corpo astral de matéria adequada à manifestação desse mesmo desejo, isto é, com tendência a repetir o que fez na última vida naquele aspecto. Recebe esta classe de matéria porque em sua vida anterior se serviu dela. Porém, embora ele volte consigo outra vez, não fica de modo algum sujeito a empregá-la tal qual a empregou anteriormente. Se em consequência de boas ações anteriores tem a felicidade de nascer de pais prudentes e carinhosos, que lhe mostrem a maldade daquele desejo e o estimulem a subjugá-lo, a reprimi-lo cada vez que rebrote, a matéria astral de que lhe
lideram, né, se irá atrofiando por falta de vigorizador exercício, como sucede a muitos músculos do corpo. Ou seja, aqui está também uma outra doutrina que é oriental, a doutrina dos skandhas, ou seja, das tendências. De uma vida para outra, ouvintes, nós levamos muitas tendências e as fraquezas do nosso caráter estão aí, e se nós não desenvolvermos virtudes, quando nós ficarmos face a face com as oportunidades de pecarmos, infelizmente nós tenderemos a cair nesse pecado, a repetir os mesmos vícios. Então, ouvintes, é na educação que os pais dão aos seus filhos que deve vir o estímulo para desenvolver o que é bom e realmente informar o indivíduo dos malefícios que os vícios, que os apegos causam na vida das pessoas. E isso vai de uma vida para outra, a fraqueza está ali e a pessoa realmente pode cair. A matéria do corpo astral está mudando lenta, mas continuamente, tanto quanto a do físico, do homem que está no purgatório. Desta forma, a matéria atrofiada desaparece e é substituída por outra mais refinada, incapaz de responder às grosseiras vibrações do desejo sensual, que assim se torna incompatível com ela. O homem então se sobrepõe ao desejo e acaba por dominá-lo, de modo que jamais volta a ceder a ele em sua longa série de vidas humanas, porque fortaleceu em seu ego, em sua alma, a virtude contrária de domínio de si mesmo no atinente àquele vício. Uma vida toda de feliz luta contra esses maus desejos o conduz à vitória, e daí em diante já não terá que lutar, porque não sentirá nenhum atrativo por aquele vício. Desta forma, o sofrimento no plano astral, tão terrível ao princípio, foi em realidade uma dissimulada bênção, porque o dispôs para alcançar esta imensa vitória moral e dar um passo decisivo na senda da evolução. Por mais que observemos, não se nos oferecerá outro meio tão eficaz como o sofrimento para obtermos tão esplêndido resultado. Vemos, portanto, uma grande verdade atrás da doutrina do purgatório, e notamos também que quando a reforma religiosa deu grande e impetuoso golpe no abuso das indulgências e em outras mórbidas superstições eclesiásticas, arrasou também com muitas ideias verdadeiramente úteis e belas, como essa que nos fala sobre a vida no purgatório, que é o momento em que as almas se aperfeiçoam, deixando de lado então os vícios, enfrentando durante longos períodos essas consequências. Mas amanhã, ouvintes, nós voltaremos à carga aqui, falando das outras ideias errôneas sobre a morte. Nós vamos tratar aqui com relação ao que acontece em relação às orações pelos mortos, as teorias realmente absurdas que existem por aí sobre a morte e o próprio terror à morte que as pessoas têm, da onde que vem esta terrível ignorância que assola o homem, o ser humano, porque realmente há muito conhecimento hoje disponível, ouvintes, e o nosso programa vai aqui realmente passo a passo abordar todas essas questões. Mas nós estamos chegando ao fim desse glorioso primeiro programa sobre esse tema, o que há além da morte, e agradeço imensamente a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, quer hoje à noite na transmissão ao vivo, e também aqueles que estarão me acompanhando aí na reapresentação dos programas, que agora acontecerá também pelas manhãs, sempre de segunda a sexta-feira às 9 da manhã. O nosso programa também será reapresentado,
e sempre à disposição de vocês, ouvintes, nossos amigos e amigas, no site da Levir, em www.levir.com.br. Nosso programa daqui a alguns minutos estará à disposição de vocês para ser ouvido lá na Levir, e também esse arquivo estará lá no YouTube também. Nós não estamos produzindo esta série em vídeo, porque realmente é muito difícil encontrar imagens ilustrativas principalmente de coisas que nós vamos falar aí mais para frente. Então a produção é apenas em áudio, mas o arquivo em áudio também estará no YouTube. E vou convidar os ouvintes para a nossa última vibração, encerrando esse programa. Vamos nos interiorizar, fechar os nossos olhos, uma vez mais buscar uma conexão com o nosso ser interno. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes. Uma vez mais, muito obrigado pela grande audiência. Que essa chispa divina sempre brilhe mais intensamente sempre que vocês a invocarem e sempre que nós estejamos aqui unidos para tratarmos os temas a que se propõe aqui o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, ouvintes, e deixo aqui o meu caloroso, nosso fraterno, virtual, mas real abraço a todos vocês, ouvintes, e aguardamos a todos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Um bom descanso e os aguardamos na nossa próxima edição. Uma boa noite a todos vocês. O melhor da música. Esotérica FM.